Bem, o México extraditou na terça-feira, ontem, 26 figuras de alto escalão de cartéis para os Estados Unidos, entre eles Abigail González Valencia, cunhado de El Mencho e um dos principais financiadores de diversos grupos violentos do tráfico mundial. Aí, mais uma notícia que vem no contexto também da designação pelos Estados Unidos dos cartéis como organizações terroristas. Segundo o Departamento de Justiça americano, todos responderão por crimes como tráfico internacional de drogas e homicídio, e em troca Washington se comprometeu a não aplicar a pena de morte. Essa medida reforça a cooperação de segurança entre os dois países, que nos últimos meses já resultou também em outras grandes transferências de criminosos, conforme Trump aperta o cerco quanto à fronteira sul. Agora, indo para outro dos pontos de tensão global. Filipinas, China e o Mar do Sul da China. Um caça chinês interceptou hoje um avião da Guarda Costeira das Filipinas que levava jornalistas sobre o atol de Scarborough, chegando a apenas 60 metros. Navios chineses abaixo ordenaram, por rádio, que a aeronave saísse da área. Esse incidente aconteceu 2 dias depois da colisão de 2 embarcações chinesas, enquanto tentavam impedir o envio de suprimentos a pescadores filipinos. Isso aí foi um caso até que rodou o mundo. Tinha uma embarcação militar chinesa da Marinha do Exército de Libertação Popular e uma da Guarda Costeira da China. Estavam as duas ali envolvidas numa questão com um barco pesqueiro chinês. Quando viu, as duas colidiram uma na outra, até a da Guarda Costeira ficou destruída. As Filipinas disseram que a manobra que aconteceu agora com o avião é perigosa e ofereceu ajuda médica, ignorada por Pequim. A China afirmou ainda hoje que monitorou e expulsou o destroyer norte-americano USS Higgins também das proximidades dessa região, explicando: o Mar do Sul da China é um lugar altamente disputado, a China reivindica direito internacional sobre a área, mas um julgamento em Haia em 2015 já disse que parte daquilo não é soberania chinesa coisa nenhuma, ainda mais perto das Filipinas. Isso tem uma tensão muito grande com os Estados Unidos, em particular em alguns pontos no Mar do Sul da China, dos quais esse atol de Scarborough é um. Isso porque a China tem criado ilhas artificiais em alguns pontos, alguns recifes de corais mais rasos por ali, e militarizado essas ilhas artificiais. Então, mais um pouco da tensão que passa por ali. Enquanto isso, a gente tem o seguinte: França, Alemanha e Reino Unido alertam que vão voltar a impor sanções da ONU contra o Irã caso o país não retome negociações sobre o programa nuclear até o final de agosto. Isso vem depois da Guerra dos 12 Dias, como tem sido chamada, quando os Estados Unidos bombardearam as principais instalações nucleares do Irã em Fordow, Esfahan e Natanz. Esse aviso foi enviado em uma carta ao Conselho de Segurança na terça-feira. Isso faz parte de toda a estrutura quando se fala de sanções sobre o Irã e de desenvolvimento nuclear. Esses 3 países, então, disseram estar prontos para acionar mecanismos que restabelecem automaticamente punições internacionais se houver violação do acordo de 2015. Uma estrutura complexa. Trump saiu desse acordo de 2015 ainda no primeiro mandato, em 2018, um acordo da era Obama, para que o Irã pudesse desenvolver um programa nuclear para fins pacíficos. Autoridades, ou melhor dizendo, segundo autoridades, Teherã também não respondeu a uma proposta para ampliar o prazo para permitir conversas diretas com Washington, e o Irã tem falado reiteradamente sobre uma retomada do seu programa nuclear. Enquanto isso, se a gente está falando de Oriente Médio, o chefe das Forças de Defesa de Israel, o general Eyal Zamir, aprovou hoje o plano principal para a próxima fase da operação militar na faixa de Gaza. A estratégia está alinhada com a decisão do governo, que inclui ações na área de Zeitun, e a preparação para avançar sobre a cidade de Gaza. Algumas reportagens, a gente não pôde confirmar de forma independente, relatavam já incursões terrestres na cidade de Gaza pelas forças de defesa de Israel. O fato é que bombardeios têm ocorrido, aí sim, por intervenção aérea. A gente aguarda para saber mais sobre incursões terrestres. A cidade de Gaza é o maior centro urbano, então, do território. O objetivo, segundo o premier Benjamin Netanyahu, é desarmar o Hamas, libertar todos os reféns, garantir controle de segurança israelense e instalar uma administração civil que não seja hostil a Israel por ali. Até da perspectiva israelense, tem também uma situação interessante na qual mudam alguns dos relatos, algumas das reportagens recentes na imprensa estrangeira, quando se fala da crise humanitária. Houve uma reportagem que a gente cobriu aqui, publicada semana passada, que falava sobre como uma quantidade imensa, quase 90%, dos caminhões com carregamentos humanitários indo para Gaza, desde maio, entre maio e o início de agosto, foram interceptados ou por pessoas famintas ou até pelo Hamas ou grupos armados e saqueados, o que também ajuda a trazer nuance para o contexto da crise humanitária.
Israel reitera que o Hamas se rendendo e entregando os reféns, a guerra pode acabar e a perspectiva israelense, conforme segue sendo um conflito com um custo humano tremendo. Ainda falando sobre isso, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, deve incluir o Hamas na lista negra de violência sexual em conflitos, segundo um rascunho de um relatório que foi obtido pelo jornal israelense Jerusalem Post. O documento aponta padrões de estupro e abuso durante o ataque de 7 de outubro de 2023, indicando ações deliberadas e coordenadas. A investigação se baseia em missões da ONU, apurações independentes e no trabalho do Dina Project, que coletou relatos de sobreviventes, testemunhas e profissionais. Tem evidências também de que os reféns tenham sofrido tortura desse tipo, não vou entrar nos detalhes, um negócio aí de revirar o estômago. O relatório também pede a libertação imediata de todos os reféns e reforça que tais crimes não serão tolerados. E para a gente encerrar o nosso giro de notícias, se a gente está pincelando questão israelense, tem aí o seguinte: o Festival Internacional de Cinema de Toronto, o TIFF, Toronto International Film Festival, cancelou a exibição de um documentário, The Road Between Us, The Ultimate Rescue, A Estrada Entre Nós, O Último Resgate, de Barry Average, que trata precisamente sobre o massacre de 7 de outubro. Agora, o estranho é que o festival alegou que a ausência de liberação legal das imagens gravadas pelo Hamas. Basicamente falou que o Hamas não deu os direitos autorais para eles usarem as imagens que têm repercutido na imprensa quanto ao massacre. Bem, os produtores acusaram o festival de censura e de ceder a uma pressão política. As entidades também judaicas no Canadá denunciaram uma discriminação e o silenciamento de sobreviventes do massacre. O festival disse que a retirada visou evitar riscos jurídicos e distúrbios durante o evento, que vai acontecer agora, então, em setembro no Canadá. Um festival aí também notório em Toronto, então.